Estávamos no carro, eu, meu marido e um casal de amigos, cruzando uma estrada que não nos era familiar. O céu tinha aquele tom dourado de fim de tarde, e a poeira fina que subia do caminho se misturava à luz, criando uma névoa suave. Foi então que o vimos. Um homem de cabelos completamente brancos, e começamos a segui-lo, e ele fugia de nós descascando laranjas e deixando as cascas, como marcando o caminho. Aquelas cascas formavam uma trilha. Um caminho perfumado e cítrico que parecia nos convidar a seguir. Sem pensar muito, guiamos o carro por entre as cascas, como se aquela rota estivesse destinada a nós. O cheiro de laranja invadiu o interior do carro, e eu não sabia dizer se era agradável ou inquietante. Seguimos assim até pararmos diante de uma casa antiga, que parecia esquecida pelo tempo. Um enorme gramado se estendia à nossa frente, e ao final dele, uma mata densa nos espreitava, suas árvores frondosas formando uma muralha verde. Sem precisar combinar, descemos os quatro, e o silêncio nos envolvia. Seguimos o homem das laranjas, que já caminhava à frente, entrando na mata sem olhar para trás. O ar ficou úmido e pesado, e o som dos nossos passos era abafado pela terra fofa e pelas folhas caídas. De repente, um movimento à nossa direita nos fez parar. Entre as árvores, surgiu uma criatura, um galgo negro, enorme, seus olhos brilhando como brasas. Meu coração disparou e senti minha respiração falhar. Mas, antes que o medo me dominasse por completo, o galgo começou a se contorcer de forma impossível, suas patas se alongaram, o corpo se ergueu, e em poucos segundos, diante de nós, havia um cavalo negro como a noite, com a mesma presença antiga e hipnótica. "Venham por aqui", disse o cavalo, com uma voz que soava como o próprio vento sussurrando entre as folhas. E sem questionar, nós o seguimos para dentro da mata, onde o mistério apenas começava. Seguimos o cavalo mata adentro. Caminhávamos com passos cuidadosos entre as árvores antigas, enquanto a luz dourada do sol dançava por entre as folhas. A mata parecia respirar junto conosco, pulsando um segredo antigo no ar. Foi então, ao olharmos um pouco mais para dentro daquele verde profundo, que o vimos. Lá estava ele, pequenino, com sua toca vermelha brilhando como uma faísca de fogo entre o musgo. O sorriso travesso iluminava seu rosto enrugado, e seus olhinhos brilhavam com pura alegria. "Ora, ora!" disse ele, cruzando os braços diante do peito. "E por que essas caras de espanto? Vocês não acreditam em gnomos?" Nós nos entreolhamos, sem saber se ríamos, corríamos ou simplesmente nos beliscávamos para acordar. "Gnomos, existem?" perguntei, minha voz quase saindo como um sussurro encantado. Ele deu uma gargalhada gostosa, que ecoou pela mata como um canto escondido das árvores. "Claro que existimos", respondeu. "Somos os tecelões da terra, os guardiões do que cresce, do que pulsa no solo, do que respira sem que vocês vejam. Enquanto vocês sonham com o impossível, nós moldamos o possível, pedra, raiz, flor e fonte. Somos a essência da terra viva." Seus pés pequeninos dançaram sobre as folhas secas, enquanto ele rodopiava em torno de nós, espalhando um leve brilho dourado no ar. "Somos seres mentais?" "Talvez", disse-lhe com um olhar travesso. "Mas antes de tudo, somos o coração secreto da floresta. E quem não acredita, esse perde a chance de conversar com a própria alma da natureza." O vento soprou suave, e por um instante, era como se a mata inteira risse junto com ele. O gnomo nos olhava com aquele ar de quem sabe histórias que poderiam durar séculos. Suas mãozinhas encardidas de terra guardavam segredos de raízes antigas, de flores que nascem apenas sob a luz da lua cheia, e de pedras que falam quando ninguém está ouvindo. "Mas", ousei perguntar, "se vocês existem, por que quase ninguém os vê?" Ele deu um pulinho ágil sobre uma pedra coberta de musgo e explicou, como se falasse com crianças muito pequenas, "porque a visão de vocês está cheia de concreto, pressa e barulho. Os olhos da alma só se abrem quando vocês respiram junto com a terra. Quando o pé sente o chão e o coração bate no ritmo das árvores. Só quem acredita no invisível consegue enxergar o essencial." E antes que pudéssemos responder, ele bateu palmas e a floresta inteira pareceu despertar. Pequenas luzes dançavam no ar, como vagalumes encantados.
O vento trouxe um cheiro doce, de mel e folhas molhadas. Por entre as raízes grossas, outros rostinhos curiosos espiavam. Gnomos, sim, mas também fadas de asas prateadas, salamandras que brilhavam como brasas vivas e ondinas. Vocês humanos esqueceram que o mundo é vivo, disse o gnomo, sua voz suave como uma canção antiga. Mas a floresta não esqueceu de vocês. Se vocês voltarem a ouvir, ela vai falar. Se voltarem a sentir, ela vai curar. A cada palavra, sentíamos o chão sob nossos pés pulsar, como se a própria terra estivesse nos chamando de volta para casa. E agora, sorriu ele, seus dentes pequeninos brilhando como pérolas, me digam, vocês acreditam em gnomos? Não foi preciso responder. Nossos corações, já abertos como flores ao sol, sabiam que nunca mais duvidaríamos. E assim, o gnomo desapareceu em um giro, transformando-se em brisa e luz, deixando para trás apenas o som de sua risada ecoando entre as árvores. Mas algo dentro de nós havia despertado, uma chama antiga, um saber esquecido, uma certeza. O encantado sempre esteve aqui, esperando apenas que a gente lembrasse como enxergar. Com um aceno de sua mãozinha terrosa, o gnomo nos chamou para segui-lo. Pisávamos com cuidado, como se cada folha pudesse nos contar um segredo e cada galho sussurrasse uma história. Ele nos guiou até uma clareira dourada, onde as árvores pareciam ainda mais antigas e sábias, suas cascas cheias de símbolos e sinais. Chegamos! Anunciou o gnomo, com os braços abertos em triunfo. E então vimos, pendurados nos galhos, entre flores luminosas e cipós trançados como cabelos de fada, havia pequenos pacotinhos de presente, cada um diferente do outro. Uns embrulhados em folhas secas e fitas de cipó dourado. Outros envoltos em teias de aranha prateada, delicadas como véus de noiva encantada. Cada presente parecia pulsar, como se tivesse um coração batendo lá dentro. Esses são os presentes do reino do imaginário, explicou ele. Eles só aparecem para quem ousa sonhar, para quem atravessa a porta invisível e acredita no que não pode ver. Cada pacote guarda exatamente o que a alma de cada um precisa encontrar. O gnomo nos mostrou uma árvore especial, uma que parecia mais antiga do que o próprio tempo. Em seus galhos estavam pendurados pequenos sapatinhos, de todas as cores e tamanhos. Alguns feitos de casca de árvore, outros trançados com musgo e gotas de orvalho. Havia sapatinhos vermelhos como maçãs e outros dourados como o sol. Esses são para aqueles que caminham descalços, para os pés cansados das jornadas da vida, disse ele, com um brilho de emoção nos olhos. Cada par sabe exatamente para onde seu dono precisa ir. Não é só um sapato, é um caminho. E então ele nos contou, cada pessoa que encontra esse bosque e recebe um presente, leva consigo não só um objeto encantado, mas também uma lembrança do que é ser parte do sonho maior, do coração vivo da terra. Porque o imaginário não é só fantasia, é o lugar onde tudo começa. Toda cura, toda esperança, toda criação. Ficamos ali por um tempo que não soubemos medir, respirando o ar doce daquele espaço entre mundos, tocando os pacotinhos, sentindo seus sorrisos silenciosos e suas promessas. E no fundo do peito, entendemos, não estávamos ali apenas para ver, estávamos ali para lembrar. Lembrar que o encantamento existe, e que basta uma fresta de coragem para cruzar a porta e reencontrar o invisível. E como se o próprio vento os convidasse, começaram a surgir outros gnomos. De todos os tamanhos e tipos, espiando por entre folhas e troncos ocos, piscando para nós com olhos brilhantes de travessura e sabedoria. Alguns usavam chapéus pontudos, outros coroas de flores e até capacetes feitos de cascas de noz. Eles riam baixinho, como sinos distantes, enquanto o gnomo principal nos encarava agora com um olhar profundo, cheio de ternura e mistério. Antes de seguirem seu caminho, há algo que vocês precisam saber, disse ele, sua voz ganhando um tom suave e sábio, como a de um velho amigo que já nos conhece há milênios. O poder de tudo isso não está nos meus truques, nem nas árvores ou nos presentes. O verdadeiro poder mora dentro de cada um de vocês. Ele deu um passo à frente, pousando sua mãozinha em meu pé descalço. Vocês precisam voltar a acreditar no invisível, a sentir com o coração, a conversar com a terra como quem conversa com uma avó antiga. Não se trata de ver com os olhos, mas de sentir com a alma.
Os outros gnomos assentiram, balançando suas cabeças minúsculas e brilhantes como estrelas. Tudo aquilo que vocês sonham já existe, continuou ele. E o gnomo na mata densa falou: tudo aquilo que vocês sonham já existe, mas só pode atravessar para o mundo real quando vocês acreditam tanto, mas tanto, que o sonho se sente convidado a se tornar verdade. É assim que a magia acontece, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Então, seus olhos se fixaram diretamente em mim. Senti como se ele enxergasse através de todas as camadas da minha pele, direto no coração da minha essência. E você, disse ele, sabe quem é? Sabe o que carrega dentro? Você é uma bruxa, uma tecelã entre mundos. Então olhe para tudo isso com a sabedoria que já vive em você. Quando você viver essa história, quando você contar e recontar, vai lembrar de mim. Porque a magia nunca é esquecida, ela apenas dorme e hoje, você acordou. Suas palavras vibraram dentro de mim como um sino tocado dentro do peito. Eu queria responder, mas minha voz havia se perdido na emoção e no encantamento daquele momento. Foi então que tudo começou a girar. A mata foi ficando transparente, os gnomos se dissolvendo em luz e folhas secas. Meu corpo parecia flutuar e, de repente, despertei. Estava de volta no meu quarto, mas algo estava diferente. Sabe quando você não sabe de que lado do quarto está? Como se o espaço não se encaixasse mais direito, como se as paredes tivessem se mexido enquanto eu dormia. Levei um tempo para entender onde eu estava, até que olhei para meus pés. Lá, sentada bem na pontinha da minha cama, havia uma bruxinha bem pequeninha. Seu chapéu era preto como noite sem lua, e seus olhos brilhavam como quem guarda segredos desde o começo dos tempos. Por um instante, ela me olhou bem dentro da alma. E então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, desapareceu no ar, deixando apenas um leve perfume de terra molhada e estrelas. Eu sabia. Não era só um sonho. Era um chamado. Um lembrete. Um convite para nunca mais esquecer, o invisível é real. E a magia, bem, a magia é minha herança.